Louvado seja Deus, louvado seja o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você que está nos acompanhando nesta live abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua audiência, que neste momento a presença do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome do Senhor Jesus. Quem nos fala nesse momento, o pastor Gilson Nogueira, da Igreja Restauração de Vida Visão Apostólica, lugar de palavra, poder e autoridade. Eu vim aqui nesta live para trazer uma palavra de fé ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Estamos passando um período tão dificultoso, essa pandemia terrível está tentando abater a fé de muitos, mas graças a Deus nós temos aonde recorrer.
é a presença do nosso Senhor Deus. Nada vai nos fazer parar, porque a nossa confiança está depositada em Deus. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre, eternamente. Todo sempre. Então, aqueles que estão com Cristo, nada é abalado. Aqueles que estão com Cristo sempre permanece firme, acreditando que com certeza, sem sombra de dúvida, Deus irá mover e o milagre será estabelecido de maneira poderosa no nome do Senhor Jesus. Amém? Neste momento, nós queremos pedir um favor para você. Vai compartilhando esta live agora, porque nós temos um ensinamento que muito vai enriquecer o seu conhecimento e vai te ajudar muito no nome do Senhor Jesus, a tua vida ministerial. Eu tenho toda a certeza disso, sem sombra de dúvida. As pessoas estão começando a entrar agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora Karina é para estar comigo aqui neste momento, mas está resolvendo alguns assuntos particulares, está fazendo alguma prova ali da faculdade, né, Pastora Karina? Está do meu lado aqui, né? Deus abençoe, em nome de Jesus, a Pastora Karina, a vida dela, no nome do Senhor Jesus. Aí eu quero pedir um favor para você, me confirma como é que está o áudio, se vocês estão nos ouvindo, me ouvindo bem, ou melhor, se está me ouvindo bem. Deixa eu verificar também aqui no meu aparelho de celular, se realmente o áudio está ok. Então, por favor, dá um joinha aí, comenta no nome do Senhor Jesus, para nos falar como é que está o áudio, se você está nos ouvindo bem. Opa, tá ok, ó, isso, isso, agora tá bom, o áudio tá ok, tá ótimo, né, até então. Olha que maravilha, maravilha, louvado seja Deus por isso. É bênção, irmão, é bênção do céu, é bênção. Então já vai compartilhando essa live aí no nome do Senhor Jesus, tá bom? E logo mais estarei trazendo uma palavra de poder e autoridade para você, onde vai gerar vida, esperança e paz no teu coração. Pode ter certeza disso, sem sombra de dúvida. Compartilha para ao menos 3 pessoas, tá? Para menos 3 pessoas, tá bom? Então nós somos da Igreja Restauração de Vida, Visão Apostólica, que fica localizada no Distrito Botafogo. Aonde fica isso, Pastor Gilson? No Distrito Botafogo, fica no interior da cidade chamada Coruripe, né? Nós somos de Maceió, Alagoas, uma cidade chamada Coruripe, e da cidade de Coruripe para o nosso interior é aproximadamente 25 quilômetros para estar aqui no nosso interior. O Senhor nos trouxe de São Paulo, né? Desarmamos a nossa tenda lá em São Paulo e armamos a nossa tenda aqui no interior de Alagoas. Estamos aqui há aproximadamente 3 anos, trazendo palavra de vida aos corações das pessoas necessitadas. Durante esses 3 anos, Deus tem feito obras maravilhosas na vida das pessoas. Obras extraordinárias Deus tem feito na vida das pessoas. E todos também que estão nos acompanhando nesta live, e todos que estão debaixo dessa cobertura, têm sentido, né? E sentido esse poder, tem sentido esse mover, tem sido tocado por este mover apostólico. Então, e estamos aqui no Distrito Botafogo. E também nós temos uma congregação na cidade de Coruripe. Temos uma congregação lá na cidade de Coruripe. Os nossos cultos aqui no interior de Alagoas, às quartas-feiras, também temos às sextas-feiras e temos aos domingos. Então, lembrando, domingo agora, nós iremos iniciar 18 horas, tá, irmãos? 18 horas, iremos iniciar o culto e vamos terminar 20 horas e 30 minutos no máximo, né? Já estourando 20 horas e 30 minutos. Então, até então as lives irão começar mais cedo e também, com certeza, vai terminar mais cedo. Você que nos acompanha através da live, você de outros estados, no nome do Senhor Jesus. Então, lembrando, domingo agora estaremos entrando a partir das 18 horas, iremos terminar às 20 horas e 30 minutos, no nome do Senhor Jesus, por conta das restrições que nós estamos tendo aqui e a ordem do governador de Alagoas, Renan Filho, por conta da pandemia, tá certo? Então, o toque de recolher vai começar a partir de 21 horas até 5 horas da manhã. Então, por volta das 21 horas, não quer ninguém na rua. Então, nós iremos, no nome do Senhor Jesus, começar domingo a partir das 18 horas
e vamos terminar 20 horas e 30 minutos, 8 horas e 30 minutos da noite, no nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, por isso que nós estamos felizes. Deixa eu ver as pessoas que estão entrando agora, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Priscila Santana, Deus abençoe, é nossa filha na fé, ela é da Igreja Restauração de Vida, Visão Apostólica. Também está entrando conosco agora a nossa irmã obreira Jéssica, junto com o seu esposo, nosso obreiro Leandro. Deus abençoe, seja bem-vindo, filhos, no nome do Senhor Jesus. Está debaixo dessa cobertura a nossa irmã Cida Silva também. Deus abençoe, irmã Cida, que a presença do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, no nome do Senhor Jesus. A Jéssica diz: glória a Deus. Isso, toda honra e toda glória seja dada para Deus, em nome do Senhor Jesus. A irmã Cida de Murici, nossa irmã Cida, ela é de Murici. Cida Silva é de Murici. Olha, Deus abençoe todos, em nome de Jesus, dessa família que está nessa cidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então já vai compartilhando esta live agora, porque daqui a pouco terei uma palavra de vida, esperança e paz para lançar para o teu coração, no nome do Senhor Jesus. Também quem entrou agora, nossa irmã Dejaneide Santos, aqui do nosso interior, e a nossa filha espiritual. Ela está dizendo a paz do Senhor, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Então, já vai compartilhando, as pessoas estão começando a entrar agora. Compartilha em grupos, compartilha via WhatsApp, compartilha via message, porque nós temos uma palavra que muito vai falar ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Olha, a nossa irmã Priscila, louvado seja Deus. Deixa eu ver mais aqui. Enquanto eu estou falando com vocês, eu mesmo estou compartilhando aqui, ó, tá vendo, irmãos? Enquanto estou falando com vocês, estou compartilhando aqui no nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus por isso. Agora vamos para onde nos interessa mais ainda, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você já prepare a sua Bíblia aí, tá bom? Hoje essa mensagem aqui é para falar de palavra, poder e autoridade. Palavra, poder e autoridade. E ao mesmo tempo está junto com vocês, ajudando vocês, né? E colocando uma injeção de ânimo nessa fé de vocês, para que vocês não possam ser abatidos por conta desse mover, né? Desse coronavírus terrível aí que está assolando todo o país, e muitas pessoas estão preocupadas com isso, né? Mas devemos entender que o nosso Deus, Ele que nos guarda, no nome do Senhor Jesus, amém? Nossa irmã Cida Silva, meu primo, pai na fé, apóstolo Gilson, sou grato a Deus pela sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho. No nome do Senhor Jesus, nossa irmã Cida, olha, que benção. Glória a Deus por isso. A gente fica muito feliz, né, que nós temos um carinho das pessoas. Devemos entender que nós não estamos só. Primeiramente, Deus está conosco. E tem vidas ainda que acreditam no nosso ministério. Ministério que surgiu das cinzas, né? Como se fosse aquela metodologia grega, né? A cisne surgiu das cinzas. Então, nós surgimos das cinzas e estamos aí na mesma fé, na mesma concordância, junto com vocês, no nome do Senhor Jesus. Então, eu agradeço pelo carinho de vocês, no nome do Senhor Jesus. Muito grato, muita gratidão por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, vamos para a palavra agora, nesse momento. Eu tenho uma palavra de fé, eu entrei rapidamente nessa live aqui, no nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de fé para você. E eu tenho certeza que Deus irá falar fortemente no teu coração. Aproveita e vai comentando aí também, tá bom? No nome de Jesus, se a palavra de fato estiver falando com você, no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, muitas pessoas entrando agora também. Vamos lá, as pessoas estão entrando agora. Jaqueline Santos,
Ítalo estão assistindo conosco agora. Obrigado, pastora. Acabou de me dar um pouco de água aqui, olha, pastora. Vamos agora para a palavra. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz aqui, ó, preste bem atenção, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1 em diante, ó, Gênesis 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor por isso. As pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram também, viu? Então, assinar aqui, ó. As pessoas estão nos acompanhando pelo Instagram também, ó. Que bênção, né? Em nome do Senhor Jesus. Que maravilha, obrigado pela audiência de vocês. A palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 1, no seu capítulo 1 e o seu versículo 1 em diante, no nome do Senhor Jesus. Diz assim: no princípio criou Deus, olha isso, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. Fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde amanhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre as águas e águas. E fez a expansão e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Chamou Deus a expansão de céu, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca a terra, e ajuntaram as águas, e as águas o chamou mares, e viu Deus o que era bom. Agora a palavra interessante: e disse Deus: produza a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas, e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Assim foi. Deus pôs uma expansão no céu, Deus pôs uma expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Glória a Deus. E disse Deus: produza águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe aves sobre a face da expansão dos céus. Que palavra maravilhosa, preste bem atenção. Deus vai falar com você agora. Vejamos que aqui é o princípio de tudo, aonde Deus criou todas as coisas. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Primeiro, Deus criou os céus, criou a terra, porque ela era sem forma e vazia. Mas diz assim: e o Espírito de Deus movia sobre as faces das águas. Louvado seja Deus. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Primeiro princípio para o nosso entendimento: Deus criou a terra do nada, e se fez, aleluia, do nada. Deus seja louvado por isso, aleluia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus, naquele instante momento, Ele criou os céus e a terra, porque era sem forma e vazia. Entenda agora neste momento. Quando Deus criou os céus e a terra era terra vazia, e mesmo a terra sem forma, e mesmo a terra vazia, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha isso, interessante. Mesmo a terra sem forma e vazia, e a terra, aleluia, mesmo assim, o Espírito de Deus
se movia sobre a face das águas. Glória a Deus por esta palavra. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Mesmo a terra estando praticamente sem forma e vazia, mesmo assim o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Ou seja, nós precisamos literalmente da intervenção do Espírito Santo na nossa vida. Porque se o Espírito Santo não agir ao nosso favor, nós se encontramos sem formas e vazios de Espírito. Então, para consumar, louvado seja Deus, uma restauração extraordinária na nossa vida, nós precisamos literalmente do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. Segue-se o Espírito Santo e segue-se a palavra. Mesmo a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito estava sobre a face das águas. Aí diz: e viu Deus que era boa luz, e fez Deus, aleluia, a separação entre a luz e as trevas. Entenda, duas palavras fundamentais na nossa vida. Devemos ter o Espírito Santo e devemos ter a palavra de Deus no nosso coração, para que a nossa vida seja transformada pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. E mais adiante diz: Deus chamou a luz de dia, aleluia, e as trevas chamou de noite. Agora o que me chama muita atenção aqui, o que me chama muita atenção aqui no meu coração, é quando Deus ordenou para que a terra viesse produzir as espécies, as plantas, e através das plantas crescesse frutos, e as sementes dos frutos caísse sobre a terra e crescesse mais árvores. Agora entenda, Deus ordenou a terra. Quando Deus ordenou a terra dizendo: produza, produza, louvado seja Deus, produza. Então Deus ordenou as águas que viesse produzir, ou viesse, produzam águas abundantemente, répteis, para que produzisse répteis, para que produzisse os animais viventes. Ou seja, a terra produziu as árvores. E a Bíblia fala que os mares produziu os peixes. Então Deus ordenou que a terra produzisse as plantas, e Deus ordenou que os mares produzissem, aleluia, os peixes. Agora entenda, para o nosso entendimento agora, em nome do Senhor Jesus, o que seria a terra sem a planta? Ou, aliás, a planta sem a terra. Se a planta não tiver a terra, ela morre. Se os peixes não tiver as águas, eles morrem. Porque quem produziu os peixes foi as águas. Se não tiver água, o peixe morre. Se não tiver terra, a planta morre. Assim é Deus na nossa vida. Da mesma forma, nós saímos de dentro de Deus. Quando nós saímos de dentro de Deus, e quando nós se afastamos de Deus, o homem morre. Não é uma morte física, mas sim, predomina mais ainda, morte espiritual. As águas, os peixes precisavam das águas. As plantas precisavam da terra. Assim é o homem para sobreviver. Ele precisa de Deus. Assim é a sua vida. Para você sobreviver, você precisa de Deus. Porque quando você saiu de Deus, aleluia, é para que você viesse sobreviver através de Deus. Mas quando você se distancia de Deus, você morre. E essa morte é uma morte chamada espiritual. Quando nós morremos, nós paramos de praticar os princípios de Deus.
Quando nós morremos, nós paramos de praticar o temor. Quando nós morremos, aleluia, espiritualmente, nós não temos mais fé, nem mais esperança. Quando nós morremos espiritualmente, nós não temos força, aleluia. Mas há um tempo de você tomar uma atitude, dizer: eu quero obter de novo a vida, eu quero ter a intimidade que eu tinha antes com o Pai, eu quero voltar aos princípios que eu tinha antes, eu quero ter a intimidade com Deus que eu tinha antes, eu quero ter a comunhão com Deus que eu tinha antes. Então, para você alcançar e para você restituir esses valores perdidos, você tem que voltar novamente para o Pai, tem que nascer de novo para o Pai. Se não nascer de novo, não tem uma vida transformada pelo poder de Deus. Porque quando você nasce de novo, pela renovação do entendimento, nascer na renovação do entendimento, quando você nasce de novo, é atribuído na tua vida, é resgatado para você a esperança, a comunhão, a fé e a perseverança. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, não sei como é que está a sua particularidade espiritual, mas se esta palavra está falando com você, é o tempo de você voltar aos princípios, é o tempo de você nascer de novo, é o tempo de você resgatar os princípios que tu tinha antes com Deus, principalmente nesse tempo que nós estamos passando agora, que exige mais fé, que exige mais perseverança, que exige mais determinação. Este tempo de pandemia, esse tempo de dificuldade que nós estamos passando neste lugar, a gente precisa, e é um tempo que necessita muito da gente colocar a nossa fé em prática. Então, em nome de Jesus, se você está se sentindo fraco espiritualmente e não está mais tendo temor como tinha antes, volta para os princípios de antes que você era. Pratica o primeiro amor, para que você possa viver na sua vida nova todas as coisas. Nova todas as coisas. E a Bíblia fala que a terra produziu as ervas. Entendemos que as plantações precisam da terra, os peixes precisam do mar, o homem ele tem e precisa de Deus. Sem Deus nós não somos nada, é como uma folha seca. Precisamos de Deus na nossa vida, para tudo e toda situação precisamos de Deus. Mas a Bíblia fala, irmãos, que quando Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e a Bíblia fala que Deus disse: domine, eu te dou autoridade sobre tudo, tudo é teu. Eu formei o jardim para você, eu formei tudo para você. Então domine, você tem autoridade de dominar aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Mas tem algo que você não pode tocar. É uma árvore no meio do jardim, que você não pode tocar nela, porque ela é minha. Eu fiz tudo isso para você. Se desfrute do que eu estou dando para você, do que eu fiz para você. Pode desfrutar do que eu fiz para você. Pode comer de qualquer fruta que existe nesse jardim, mas apenas uma fruta, uma árvore, e nesta árvore existem frutos, nela não toque, porque se você tocar, você vai morrer. Você vai morrer. Deus deu uma ordem para o homem, mas a ordem que Deus deu para o homem, ele falhou, a ponto dele morrer,
Porque no momento que ele comeu do fruto, ele morreu. Mas ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. E naquele momento que ele degustou daquele fruto, ele perdeu a autoridade no que ele tinha, naquilo que Deus deu. O homem morreu espiritualmente, não tinha mais autoridade. Ele tinha autoridade sobre os leões, o homem tinha autoridade sobre os mares, o homem tinha autoridade de ordenar que a terra viesse produzir. Ele tinha essa autoridade, o Adão. Ele tinha essa autoridade, ele tinha essa essência. Porque ele, quando Deus formou ele com a sua imagem e a sua semelhança. Não é imagem física, porque o nosso Deus, ele é espírito. Não é imagem física, porque Deus, ele é espírito. São os atributos. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele quis dizer, eu vou tirar de mim o que eu tenho e darei para o homem. Então, os atributos. Então o homem, o Adão, o primeiro homem, ele tinha esses atributos. Ele tinha autoridade sobre os animais, sobre os répteis. Ele tinha autoridade. Mas Deus falou para ele, não coma do fruto que está no meio do jardim. Se você comer, você vai morrer. E sabemos que ele foi enganado. A serpente enganou Eva e Eva falou para ele e ele acabou cedendo a ponto de comer e degustar. Naquele momento que ele degustou e comeu, ele morreu espiritualmente. Porque o inimigo disse, certamente não morrerás, mas você será como Deus, que vai saber do bem e do mal. Não foi a delícia da fruta em si, mas foi a busca de poder, de querer ser igual a Deus. Glória a Deus. E naquele momento, amados, ele morreu. Quando ele morreu, ele perdeu toda a autoridade. Não tinha mais autoridade sobre os animais. Houve-se uns gritos no jardim, eu creio. Houve-se reboliço no jardim, eu creio. Houve tudo isso, porque ele perdeu toda a autoridade. Ele morreu espiritualmente. Assim é o homem sem Deus. Dessa forma é o homem sem Deus. Quando o homem ele morre espiritualmente, ele perde toda a autoridade. Perde toda a autoridade. E quando o homem perde toda a autoridade, ele está submisso a todas as coisas. Quando o homem morre espiritualmente, ele é guiado pelos seus próprios impulsos. Ele é guiado pelos seus próprios interesses. E quando o homem morre espiritualmente, a terra parou de produzir para ele. Então ele teve que espancar a terra para a terra produzir. Mas antes, a terra produzia para eles. Para ele. Para Adão. A terra produzia para Adão. Quando ele tinha fome, a terra produzia para ele comer. Era isso. Mas hoje, quando o homem morre espiritualmente, sabe o que aconteceu? Inverteu. Hoje o homem luta para que a terra ela venha produzir para ele, espancando, colocando produtos, colocando adubo, para que aquela terra venha produzir para o homem, porque o homem, através de Adão, ele perdeu, ele morreu. Mas o Adão estava sem autoridade nenhuma. Então, ele perdeu toda essa autoridade, ele
Então, ao perder essa autoridade, ele foi expulso do jardim. Adão não era um homem qualquer, ele tinha autoridade, mas ele perdeu essa autoridade. Adão não era um homem qualquer, não era um homem das cavernas, como se diz. Não, ele perdeu a autoridade e ele foi expulso do jardim do Éden. E a Bíblia fala que Deus colocou anjos com espada desembainhada. Na onde? Na entrada do jardim. Sabe o que aconteceu? Deus levou a árvore da vida. Deus só levou aquilo que era dele. Levou aquilo que era dele. E hoje a árvore está no jardim. Está no local onde um dia nós veremos essa árvore da vida. Está no paraíso essa árvore da vida. Porque Deus pegou o que era dele. Deus falou para Adão, não tome essa árvore porque ela é minha. Não coma desse fruto porque ele é meu. Então Deus expulsou Adão e a sua esposa lá do jardim. Então levou a árvore da vida para o jardim de Deus, lá na glória. Agora, para o nosso entendimento, eu quero encerrar essa live aqui nesse momento. Primeiro, Adão perdeu a autoridade. Quando o homem morre espiritualmente, ele perde toda a autoridade. Ele não tem um desejo de viver mais. Ele perde toda a autoridade. A população estava dessa forma, depois de Adão, perdeu toda a autoridade. Só que Deus prometeu, no jardim do Éden mesmo, queria levantar o segundo Adão, para resgatar essa autoridade que o homem perdeu, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Primeiro Adão pecou. Primeiro Adão perdeu a autoridade. Mas o segundo Adão nunca pecou. E o segundo Adão veio para nos dar autoridade novamente. Trazendo para o nosso entendimento espiritual. O Adão morreu espiritualmente. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Para adquirir autoridade novamente, tem que nascer através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem que nascer da água e do Espírito. Porque através do Senhor Jesus, o reino de Deus vem sobre a nossa vida. E quando o reino vem sobre a nossa vida é transformada. E quando nós somos transformados e renovados o nosso entendimento, a Bíblia fala que o Senhor nos deu autoridade. O homem Adão perdeu a sua autoridade, mas o Senhor Jesus, Ele nos trouxe e nos concedeu essa autoridade que nós temos hoje, através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. Então essa autoridade que Deus quer te dar. Mas para você ter essa autoridade, você tem que nascer de novo. Para ter essa autoridade, você tem que ficar firme com Cristo. Para ter essa autoridade, você tem que não recuar, ficar firme na presença do Senhor. Aleluia! Através do Senhor Jesus, através do segundo Adão, que foi o Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe para nós e nos deu essa autoridade de nascer de novo para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a mensagem para vocês nesta tarde, ou melhor, nesse dia de hoje, no nome de Jesus. O primeiro Adão perdeu a autoridade, mas o segundo Adão, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu essa autoridade. Primeiro, Adão morreu espiritualmente. Adão perdeu a autoridade do reino. Adão perdeu a autoridade do reino. Perdeu. Aí Jesus vem pregando dizendo: o reino de Deus está próximo. Glória a Deus, o reino de Deus está próximo. Através do Senhor Jesus foi resgatado a autoridade. Glória a Deus por isso. Eita, Deus maravilhoso. É isso, amados.
Antigamente, no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, não tinha autoridade de expulsar demônios. Não tinha autoridade de expulsar demônios. Nunca vi na Bíblia que no tempo do Antigo Testamento houve-se alguém que expulsou demônios. Teve milagres também, peixes se multiplicados através de Elias. Teve a multiplicação do azeite, né? Mas eu nunca vi na Bíblia, no Antigo Testamento, algum homem de Deus expulsar o demônio. Mas no Novo Testamento, através do Senhor Jesus, Ele nos trouxe essa autoridade. Por quê? Por quê? O Senhor nos trouxe essa autoridade do Rei para a gente colocá-la em prática. Para a gente colocá-la em prática. Então, em nome do Senhor Jesus, o que Deus diz ao meu coração para te dizer agora: volta aos princípios de Deus. Procura resgatar aquilo que Deus te deu. Não deixe entrar no conformismo e no anonimato. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. E Deus já te deu essa autoridade. Deus já te deu, estou dizendo para você mesmo. Deus já te deu essa autoridade. Essa autoridade, a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador da tua vida, o novo reino entrou dentro de você. E por esse reino espiritual entrar dentro de você, você tem autoridade. Autoridade de expulsar os demônios. Autoridade de expulsar as enfermidades. Autoridade de não aceitar essa vida medíocre, essa situação. Não aceite, repreenda. Deus já te deu autoridade, basta você colocar em prática. Às vezes o medo não deixa. Não deixa o medo te dominar. Deixa a fé ser maior do que seu medo. No nome de Jesus. Então haja com autoridade daquilo que Deus te deu. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Resumindo esta mensagem, agora entenda. Os mares produziram os peixes. Os peixes sem o mar morrem. A terra produziu as ervas. As ervas sem a terra ela morre. Deus formou o homem. O homem sem Deus ele morre. O homem sem Deus ele morre. E por que você está pensando em parar e desistir? Por que você está pensando em abandonar tudo, pensando que isso é a solução? Não se desliga de Deus. Principalmente nesse momento de pandemia, aí que você tem que se apegar. A esse momento que você tem que buscar. Esse momento que você tem que estar bem próximo do teu guardador, do teu protetor, do Deus de Israel. Porque no momento de pandemia, de dificuldade, de assolação nesse país, nessa terra, muitos recuam, muitos retrocedem, mas isso não é a solução. A solução é você enfrentar e dizer: não estou só, o meu Deus está comigo e eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Você sem Deus, você morre. A Bíblia diz: se vós estiver ligado em mim e eu ligado em vós, pedirei tudo o que quiserdes e será concedido. Os ramos, ele só vai produzir o fruto se estiver ligado na videira. Estiver ligado na videira, enxertado na videira. Ligado, enxertado, ligado na videira. Você só vai produzir se você estiver ligado com Jesus. Se você estiver lado a lado do Senhor Jesus. Porque é Ele que vai produzir milagre na tua vida. Mas se você está desligado, no momento que Ele produzir, você está desligado, você não vai receber. De maneira nenhuma. Não vai receber. É a mesma coisa de uma fonte. Ou de um rio, ou vamos se dizer numa linguagem nordestina, uma lagoa. Aonde aquela lagoa está sendo alimentada por uma fonte pequena, mas está alimentando aquela lagoa. Agora entenda. Se você pega entulho e coloca na passagem daquela fonte que alimenta a lagoa ela vai continuar cheia até então. Mas os dias vão
vão prosseguindo. Chega um momento que aquela lagoa não está recebendo mais o abastecimento e ela vai secar. Pode secar em pouco período de tempo, pode levar anos para secar, mas ela vai secar. Ela vai secar. A mesma coisa é pessoas que estão na presença de Deus. Está recebendo a água da fonte, está abastecido, está gordo, como se diz, está sendo abençoado, está com a casa cheia, farta. Só que chega um momento que às vezes a luta vem e ele se recua. E ao recuar, ao parar, é como se colocasse um bloqueio ali naquela fonte que alimenta aquela lagoa. E ao colocar o bloqueio, jamais aquela lagoa será reabastecida novamente pelaquela fonte. Você pode se alimentar por um período de tempo. Você pode sobreviver por um período de tempo. Você pode ter algumas regalias por um período de tempo. Mas vai acabar. Porque a fonte, existe uma barreira na fonte. Porque você desistiu, você parou, você não está indo mais na casa de Deus. Você não está mais fazendo a vontade de Deus. Você não está mais com fé. Você está andando segundo as vaidades deste mundo. Aí quando você faz isso, você coloca um bloqueio na fonte. Aí você vai recebendo, você vai tendo a regalia do que você recebeu através da fonte. Até um período você vai estar sendo abençoado, mas vai chegar um momento que não vai ter mais esse período, vai secar. E se você não tirar o bloqueio, você vai morrer. E se você morrer, só Jesus para ter misericórdia. Então continua, que essa fonte continue alimentando a sua fé, que essa fonte continue alimentando a sua esperança, que essa fonte continue alimentando a sua credibilidade. Não olhe para trás, que a circunstância pode vir, mas os guerreiros é aquele que enfrenta, acreditando que o Senhor está com ele. Em nome do Senhor Jesus. O afastar de Deus não é a solução para os problemas. O desistir não é a solução para os problemas. Quando eu digo permanecer com Cristo, eu estou dizendo para você, olha, fica firme. Fica firme. Se você é fiel a Deus, continua sendo fiel. Não é pandemia nenhuma que vai tirar a minha fidelidade. Não é. Não é circunstância nenhuma que vai tirar a minha fidelidade. Não é circunstância nenhuma que vai tirar de mim a minha credibilidade diante de Deus, a minha fé diante de Deus. O mar pode estar revolto, a tempestade ela pode estar terrível, mas num barco não estou sozinho, Deus está comigo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu protetor, Ele é o meu provedor, é o Deus de Israel. Então, através do Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade, nos resgatou. Através da morte de Cristo, do seu Evangelho, Ele nos resgatou, Ele nos comprou com sangue, com um preço. E hoje nos adotou como um filho amado. E todo filho tem toda a participação da herança do rei. E todo filho tem toda a participação da herança do pai. Agora entenda, a herança é para o filho que fica na casa. Ficar na casa quer dizer assim, na presença de Deus. Aí a herança será, com certeza, distribuída e você será também o privilegiado dessas riquezas. Então, amados do Senhor, esse é o momento, filhos e filhas, de vocês se apegarem a Deus. Agora eu vou dizer algo para vocês que é uma palavra abençoada, é uma pérola para você. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Quando o inimigo não te destrói, ele te distrai. Eu vou repetir de novo, acho que você não entendeu. Vou repetir para você entender. Quando o inimigo não te destrói, ele te distrai. Ao te distrair, futuramente ele pode te destruir.
Não deixe ser distraído pelas ofertas do inimigo. Sai do mundo da distração e foca a sua fé em Cristo, aonde Ele tem a direção certa para a sua vida sentimental, financeira ou em qualquer área. Em nome de Jesus. E está repreendido o inimigo destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque o inimigo, ele nunca chega de repente. Ele chega aos poucos, como um sapatinho de algodão, como não quer nada, mas ele vem para destruir. Então, em nome do Senhor Jesus, a presença do Senhor é essencial na nossa vida mesmo. Bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer pela sua audiência. Glória a Deus. Estar conosco aqui nesse momento da nossa vida, né? Priscila, Jéssica, a Sônia Sartó, Deus abençoe Sônia, Karine, Beatriz, Jaqueline também. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Roseli, que está pelo Instagram também, em nome do Senhor Jesus. Vanderson também está no Instagram, está nos acompanhando. Dani também está nos acompanhando no Instagram. Deus abençoe. Eu quero orar por vocês. Eu quero encerrar essa live aqui dizendo uma palavra para você. Desistir nunca, prosseguir sempre. A resposta está no prosseguir. O milagre está no prosseguir. Porque Deus é contigo, tá bom? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. E vamos fazer uma oração abençoada por você. Pai, muito obrigado por este momento tão especial que o Senhor nos deu aqui nesta live. Abençoa esta pessoa, meu Pai, que está em sua casa. Fortalece ela, meu Pai. Dá graça a ela. Dá sustentabilidade para que ela possa vencer as dificuldades. Dá sabedoria para que ela possa vencer a dificuldade. Que a presença do Senhor esteja sobre a vida dela, sobre a família. É assim que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Sê conosco, meu Deus. E pega pelas nossas mãos e nos sustenta com a destra da tua justiça. Pai, muito obrigado. Livra este povo, Senhor, deste Covid terrível. Cobre teu povo com teu sangue. Livra, Senhor, dessas pestes. Pai, ao entrar, ao sair, onde eles estiverem, que a proteção divina esteja sobre a vida dele. Que toda sorte de bênçãos e milagres e transformação possa ser derramado sobre o alto da cabeça de cada um que está nos assistindo nesta live. Pai, em nome de Jesus, seja conosco e nos ajuda nesse momento. Você que está enfermo, seja curado agora. Você que está angustiado, receba alegria no teu coração, neste momento, no nome do Senhor Jesus. Acredite que a resposta não vem do homem, a resposta vem de Deus. E a resposta de Deus está chegando ao teu favor e muito alegrará o teu coração. Fica na paz. Deus abençoe. Para aprender de ti, me dá disposição para mergulhar